Acredito que os nossos irmãos, diante daquilo que nós vamos vivendo, nós já vamos mais ou menos idealizando nos cultos que Deus vai preparar algo para a gente saber viver os momentos que a gente passa. Agora, estamos findando o ano para começar um novo ano, falta pouco para o novo ano. Então Deus, Ele vai preparando para nós, como esses escolhidos, famílias dEle que somos, esta caminhada para essa nova etapa de desafios, que são mais 366 dias que enfrentaremos. É natural, acredito que normalmente as igrejas de Cristo trazem mensagens para despertar, não é, essa atenção maior da nossa fé, em relação àquilo que nós vamos estar vivenciando no dia a dia. E agora, para esse novo ano, nós temos esse tema importantíssimo para nós, como igreja viva, reconhecermos que o preço foi alto, que Jesus nos comprou para verdadeiramente sermos dele, para verdadeiramente vivermos com ele eternamente. E o novo ano vai fazer parte desta aprimoração nossa de vida cristã, de uma vida de obediência e temor a Deus, para essa nossa eternidade com Ele. A igreja viva comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Essa igreja viva somos nós. Nós somos um organismo vivo de Deus. A igreja escolhida e santa, para vivermos com Ele eternamente. Quando lembramos daquela parábola que Jesus fala daquelas 10 virgens, fala das 5 virgens que são nécias, que foram desobedientes e que não se prepararam para a chegada daquele noivo, como igreja viva, e perderam de estar com Cristo eternamente. Quando quiseram se revestir para poder gozar do bem maior da eternidade com Deus, já era tarde, porque o noivo já tinha vindo, e já tinha entrado com aquelas outras 5 que foram prudentes, quer dizer, foram obedientes. E quando o noivo veio, estavam prontas e preparadas para entrar com o noivo e viver eternamente com ele. Nós hoje devemos lembrar isso. Estamos vencendo um ano, glórias a Deus. Temos um novo ano, glórias a Deus. Mas vai ter mais um outro novo ano se Jesus não voltar. Nós temos que estarmos atentos, é de nos prepararmos a cada dia de ano a ano até a volta de Jesus, para essa nossa vida eterna com Ele em breve. Daqui a pouco pode vir 25, pode vir 26, mas daqui a pouco Jesus também pode vir. Então nós temos que pensar nesses anos vindouros, pensando na nossa eternidade, no nosso futuro com Deus. É o que nós temos que estar atento a isso. Feliz, sim. Oh, glória a Deus, vamos fazer o culto do ano novo aqui, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, porque vencemos mais um ano. Mas no final de 24 anos, ou de 24, a gente pode fazer o mesmo. E assim vai sucessivamente enquanto Jesus vier. Mas essa é uma preparação para o nosso futuro. Então nós temos que estar preocupados com o nosso futuro. E nos preparando a cada momento da nossa vida, para o amanhã eternamente com Deus. Deus tem grandes promessas para nós nesse ano de 2024, como desde o mês passado que vem no meu coração, que nós teremos grandes conquistas para o ano 2024. E essa maior conquista que está no meu coração e que eu tenho compartilhado com a igreja é o revestimento da nossa vida espiritual. A irmã me falou, já o senhor falou, foi avivamento, mas a conquista é um avivamento. Se você alcança as coisas, porque você está sendo avivado, despertado, animado, para poder conquistar as coisas que você está em busca, principalmente a sua vida eterna, principalmente a sua eternidade com Deus. Nós temos que trabalhar e servir hoje, nos dias que vivemos, mas com os olhos nos céus, porque todas essas coisas que nós vamos estar vivendo hoje, temos trabalhado, suado a camisa,
nos preocupados, pagando um preço diário, naquelas labutas que enfrentamos, mas tudo isso, irmãos, para o sustento dos momentos terrenos. Mas dentro dessas labutas nós temos que estar alicerçados dentro da palavra, buscando o futuro nesse nosso trabalho diário físico, olhando para os céus, porque o nosso futuro maior é os céus, é o amanhã com Deus. Nós temos que estar ligados a isso, porque as promessas de Deus é que Ele vai nos manter todo o tempo da nossa vida. É promessa de Deus, seja nesses dias que caminhamos aqui na terra, como em toda a nossa eternidade com Ele. A Bíblia diz que na nossa nova vida com Ele, lá na eternidade, quando você imaginar algo no seu coração, Ele traz para você. Não precisa mais, como hoje à noite estamos aqui, orando, clamando pelas coisas, para que Deus proteja, para que Deus favoreça, para que Deus prospere, para que Deus abençoe. Mas em breve não vamos precisar mais, porque aquilo que o coração da gente desejar, o Senhor vai trazer ao nosso coração, vai trazer para a nossa vida, melhor dizendo. Veja bem, o tema que nós vamos falar é um verso conhecido, Isaías 61, os versos 1 e 2, e eu até vou chegar no 3. Você vai ver que vai tratar ali desde o Antigo Testamento, e nós vamos pela palavra-chave, que vamos falar sobre um ano aceitável ao Senhor, porque desde ali do Antigo Testamento, ali desde a lei mosaica, ali nos Levíticos, já se falava desse ano aceitável a Deus, do jubileu, não é? E dos 49 anos, de 7 vezes 7, não é? Que nós viveremos para toda essa nossa eternidade com Deus, preparando a restauração do povo. A gente vai ver nesse texto falando Daniel, também já preparando-se e orando por ele, pelo arrependimento e pelo povo de Israel, por causa desse ano aceitável a Deus, que é a restauração. E eu acredito que sim, esse novo ano também que nós vamos enfrentar é um novo ano aceitável ao Senhor, que é justamente isso, levar o povo, nós e ao povo, ao arrependimento. Daniel ali orava por isso. Daniel orava ao arrependimento dele, também pelo povo de Israel. É o que hoje nós também vivemos e devemos viver mais ainda nesse novo ano que nós vamos enfrentar. Então, abra suas Bíblias, lá em Isaías 61, verso 1 ao verso 3. Eu ia ler só até o 2, anotei aqui até o 2. Mas estou sentindo vontade, porque eu já li tudo isso, e o 3 vai ser pertinente para este momento. Nós estamos vencendo mais um ano, não é, alegres por essa grande vitória, agradecidos a Deus, mas já se preparando para esse novo ano aceitável ao Senhor. Isaías 61, do verso 1 ao 3, assim está escrito: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, irmãos? No cabeçalho da Bíblia de vocês, eu acredito que fala algo de restauração, de salvação. Então, tudo isso é esse ano aceitável ao Senhor, da qual o profeta Isaías foi chamado para pregar as boas novas, para que aqueles povos fossem redimidos, fossem salvos, fossem alcançados pela graça de Deus, pela salvação. Então, irmãos, eu trouxe como tema, dentro desses 3 versos que nós podemos ler, inclusive dentro de todo o capítulo, um ano novo de grandes conquistas. Um ano novo de grande conquista,
A ênfase maior é a nossa salvação. É a gente alcançar essa vida perfeita com Deus. E é através dessas boas novas, dessas notícias do Senhor, que nos traz essa alegria de promessa de vida maravilhosa, de vidas de felicidade permanente, de vida eterna com Ele, que nós temos que apregoar também as vidas que estão carentes, aqueles que precisam se arrependerem. Então, irmãos, para que a gente lembre de Jesus Cristo, quando aqui veio, e logo após ao batizado de Jesus, por João Batista ali no Rio Jordão, Jesus saiu cheio do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo, mas depois de resistir pela virtude do Espírito Santo, ele voltou para onde? Ele voltou para a Galileia, não é? E começou a pregar, e sua fama começou a correr por todos os cantos, por todos os lugares e toda a região. E depois, irmãos queridos, Jesus ele foi para Nazaré. Nazaré, meus queridos, amados irmãos, foi o lugar onde ele foi criado. Então, como, meus irmãos, era de costume, no sábado, ele entrou numa sinagoga. Ele tinha costume, Jesus, de ir às sinagogas pregar a palavra de Deus. E ao se levantar ele para ler a palavra de Deus, deram a ele um livro. E esse livro era o livro do profeta Isaías, não é? Para que ele lesse. E ele abriu. E olha o que ele leu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versos 18 e 19. Eu me ative num ponto que ele fala aqui, meu irmão, quando ele diz, restauração da vista aos cegos. Os cegos espirituais, os cegos que não tinham uma familiaridade com a verdade de Deus, para essa direção da sua salvação, da restauração da sua vida de arrependimento. Então veja o livro que deram para Jesus ler. E teve uma coisa maravilhosa, assim que Jesus terminou de ler, que ele fechou o livro, Jesus afirma assim, hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Então todas as vezes, algumas vezes eu já falei aqui, quando terminei de fazer o apelo, algumas vezes para as pessoas serem restauradas e serem renovadas, que eu sempre falei, hoje aqui se cumpriu esta palavra que ouvimos. Da mesma forma, todas as vezes que Jesus entrava naquela sinagoga, que Jesus pregava a palavra, ele dizia, hoje se cumpriu as escrituras aqui nos seus ouvidos, ou neste lugar. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós deixamos de sermos inocentes. Então toda a nossa vida já vai estar sendo cobrada por tudo aquilo que nós ouvimos. Porque nós já recebemos a direção que é necessária ser tomada para esta vida de um crente em Jesus Cristo, essa vida santa da qual nós recebemos. Irmãos, profeta de Israel, também eles anunciavam as promessas ao povo, todos eles. Isaías profetizou a vinda do Messias. Ele falou sobre a vinda do Salvador, que iria restaurar a nação e levar a uma comunhão com Deus. Foi assim que Isaías, pregando sobre o Messias, predizendo da vinda do Salvador, para restauração, para salvação do povo de Israel. Então, meus queridos irmãos amados, nós, naquele momento, irmãos queridos, que Jesus anunciava que ele seria, não é, o cumprimento da promessa, que ele seria esse cumprimento da promessa, porém, irmãos, com uma nova perspectiva. Havia uma nova perspectiva acima da visão da religião, que era Jesus Cristo. O que ele falava, mas do que restaurar a nação. Era a vinda do Salvador, do Messias prometido. Ele veio para quem? Para os doentes,
para os oprimidos e também para os mansos de coração. Esse foi o anúncio de Isaías, o profeta Isaías, e Jesus volta a falar que ele veio para isso, para os oprimidos, para os doentes de espírito, para os mansos, para trazer restauração. Jesus não viria para aqueles que já estavam alicerçados ao Senhor, mas sim por aqueles que estavam precisando de receber a sua salvação. Então, irmãos, quando Isaías anunciou o ano aceitável do Senhor, Isaías usa como referência o jubileu. Não é previsto lá em Levítico, como falamos, na lei mosaica, Moisés. Então, no contexto bíblico, o número 7, irmãos, representa a perfeição de Deus. E percebemos, irmãos, quando na criação de Deus, Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º, depois do dilúvio, a aliança feita com Noé tinha um símbolo do arco-íris. Ficou marcado o símbolo do arco-íris. E a lei mosaica, irmãos queridos, previa que o 7º dia seria destinado ao descanso. É o que um dos pentateucos fala sobre isso, não é? Que o 7º dia seria o dia do descanso. Meus amados irmãos, então nós lembramos também que na agricultura, de 7 em 7 anos a terra tinha que descansar. Senão ela não produzia mais. Eu lembro, eu convivi um pouco com meus avós no interior, e ele tinha um período que contratava as pessoas para virar a terra, né? Tinha que modificar. Aqui, como se fala na agricultura, diretamente dessas grandes plantações, de 7 em 7 anos, a terra tinha que descansar. E era chamado como o ano sabático, que eles faziam, o ano sabático. Então, irmãos, após 7 ciclos de ano sabático, que é 49 anos, não é? Veja uma coisa, e no 50º ano, aí vinha a era do jubileu. No 50º ano, vinha a era do jubileu. Então, nesse ano, os escravos eram libertos e poderiam retornar às suas famílias. Nós queremos levar uma ênfase interessante e importante, ouvindo essas histórias da qual os nossos irmãos viveram, é que nós temos que estar pronto e preparado para este despertamento de conquista, como um avivamento para o ano 2024. A gente ter positivamente em nosso coração que será realmente um ano de vitória, para você, para a igreja, para o povo de Deus, para os perdidos que serão restaurados. E nós que já fomos restaurados, e que somos família de Deus, é a hora da gente se dispor nas mãos de Deus, para que outros sejam restaurados. Nós vamos lembrar aqui embaixo, como já falei por 2 vezes, a questão que Daniel viu, e creu e confiou, e se arrependeu e orou, se arrependendo por ele e pelo povo de Israel. E é nós hoje que devemos despertar a isso também, meus amados irmãos. Então, neste ano, os escravos eram libertos e eram devolvidos às famílias, e as terras vendidas voltavam para os seus antigos donos, e todas as dívidas eram perdoadas. Levítico 25, do verso 8 ao 15, foi um texto que nós lemos, que vai ficar para depois vocês fazerem essa leitura. Amados irmãos, aí uma coisa interessante que a gente ouve muito, é quando se estabeleceu o ano do jubileu. Olha o que disse Deus nesse ano de jubileu. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Levíticos 25, verso 8. Então, meus amados, o mesmo princípio que foi estabelecido quando Daniel, preocupado com a situação de Judá, é o mesmo princípio de Daniel preocupado. Então, Daniel ora a Deus, como falando, confessando o seu pecado e o pecado do povo, anunciando ao povo que se arrependesse, que se voltasse para Deus. Então, por intermédio do anjo Gabriel, amados, Deus revela que desde o início já tinha ouvido suas súplicas e que já havia respondido.
Deus anuncia isso através do anjo Gabriel, que ele já tinha ouvido o clamor do povo. Nós lembramos que o povo que estava exilado lá no Egito, ele já não estava mais suportando, não é? As opressões. Ele já não aguentava mais e eles oraram. Eles clamaram a Deus para Deus libertar eles da mão de Faraó. E Deus diz que já tinha ouvido as suas súplicas e já havia respondido. No capítulo 9 de Daniel, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então, meus queridos irmãos amados, é hora da gente refletir, é hora da gente parar e pensar sobre nossas próprias vidas, sobre nossas próprias famílias e sobre as famílias que estão na terra, que estão precisando do arrependimento. Nós precisamos levar esse ano aceitável ao Senhor a essas vidas, para que eles sejam redimidos, para que eles creiam. Eu hoje estava conversando com a irmã Maria José Portilho, a gente falando alguns assuntos para se resolver da obra do Senhor, e eu compartilhando que eu estava, ontem foi terça, segunda-feira eu estava na casa da minha mãe. Após a casa da minha mãe, 6 casas, tem uma família grande como a nossa. E a maioria dessa família, os filhos são mulheres. Poucos homens, com a mesma coisa da casa da minha mãe. Lá é uma família grande e a maioria são mulheres. Então, elas conviviam muito junto. E brincavam lá no quintal de lá de casa. Ainda me lembro que brincavam de vender carne de casa, de boneca, aí tinha aqueles matos de mamona, cortava. Eu me lembro bem, fazia aquela com tábua, uma coisa engraçada que hoje não se brinca mais, né? Hoje as meninas, os meninos não brincam mais isso. Eles brincavam assim. E aí elas iam no mercado comprar aquela carne, que era aquelas folhas de mato, não é? Era uma coisa. E eles eram muito familiarizados a nós, muito amigos. E quando foi segunda-feira, um dos mais novos dela, homem, chamado Sandro, eu não conhecia, mas ele, que eu vi ele pequenininho. Eu saí da minha casa com 21 anos, foi quando eu me casei. Eu casei jovem, 21 anos. Então eu não via mais ele. E ele passou com o cachorro dele, ele estava na casa da mãe dele, que é lá próximo, passou na porta e viu mamãe e falou: ô, dona Beta, o nome da minha mãe é Elizabeth, conhecida como Beta ou Betinha. Aí, ô, dona Beta foi lá, beijou a mão de minha mãe e tal. E minha tia, que também estava sentada ao lado, eu tenho 2 tias que moram vizinhos, quase uma parte da família mora um vizinho do outro ali, na rua Japaratuba. E toda tarde elas ficam com a gente ali sentado também, batendo papo, conversando. E minha tia disse: esse é Sandro, filho de dona Nete. Eu disse: esse é o Sandro, eu não lhe conhecia. Aí ele apertou minha mão e foi embora. Voltou lá para casa da mãe dele, estava lá uma bebedeira terrível. Não é? Aí daqui a pouco ele veio. Ah, minha família quer ver o senhor lá, vamos lá. Aí eu fui. Aí estava lá todo mundo, e eles conversando, me abraçaram que só, já também tudo, uma boa parte molhada, que foi o dia todo ali, bebendo, né? E nós começamos a falar um pouquinho da palavra. Aí teve a matriarca deles, que é a dona Nete, 94 anos, aí disse: ah, nós somos católicos assim, olha, aí botou a mão no bolso do vestido, tirou um texto, disse: eu não largo desse texto. Aí eu disse a ela, com toda tranquilidade, a ela e a todos, estavam tudo atenciosos, tem uma filha mais nova que é bem envolvida com o mundão, né? E ficou fazendo pergunta para mim, como seria para se livrar disso, me perguntou se eu já tinha bebido na minha vida, e o Espírito Santo foi trabalhando. Eu quero dizer, esse ano de jubileu, não é? Esse ano aceitável ao Senhor, e eu fui com a direção do Espírito. Olha, é necessário vocês conhecerem a palavra de Deus, não é questão de religião, que vocês vão conseguir viver eternamente com Deus. Vocês têm que lembrar que todos esses momentos que vocês estão passando aqui, eles vão passar. E agora, vocês sabem para onde é que vocês vão? Eles ficaram pasmados. Então, nós temos que nos preparar para saber para onde é que nós vamos. Vocês têm que ter consciência, e essa consciência da sua vida amanhã maravilhosa
É só Deus que pode trazer para vocês. Então, vocês têm que conhecer a palavra. Eu fui bem devagar, tranquilo. Primeiro, porque eles já estavam bem molhados, poderiam se exaltar. E segundo, que a gente tem que trabalhar a questão é falando de Jesus, não é? Para que eles possam deixar o Espírito convencer eles interiormente. E nós estamos falando, olha, Jesus Cristo é o único que pode nos dar essa grande vitória. E vocês têm que parar e refletir. Não, mas a gente crê. Aí teve essa mais nova, Kátia, quando eu disse, vocês precisam crer. Ah, eu creio. Eu digo, olha, o crer não só está como você se expressou agora, eu creio. O crer está na prática. Ela, mas eu não vou muito, mas eu sei e tal. Aí voltou a falar no catolicismo romano. Eu disse, tudo bem, vocês devem procurar a palavra de Deus. Procure conhecer. Aí ela me perguntou, dona Nanete, a mãe, 94 anos, mais lúcida, caminha ainda, come galinha na mão, mas caminha bem. E ela me perguntou, você agora é pastor, né? Eu disse, pela misericórdia de Deus, Deus me escolheu para eu cuidar das coisas que pertencem a Ele. E eu sou feliz com isso. Então, ela já sabia. Eu não sabia que ela sabia. Mas ela já sabia que Deus já estava me usando e já tinha me chamado para servir a Ele. E ela, tá bom, então, outro dia você aparece aqui e tal. Eu digo, não, tudo bem, porque alguns já estavam indo embora. Eram muitas, são muitas mulheres lá igual a gente. 8 mulheres na casa dela, na nossa é 7. Filhos, só 8 mulheres na casa dela e na nossa são 7 mulheres. Na minha casa só tem 3 homens, o resto é tudo mulher. E foram 13 que minha mãe teve. Não é? 2 morreram, não é? E ficaram 10. Com 11. Eu faltei essa aula de matemática. Entendeu? Então, mas o que eu quero me expressar e compartilhar com os irmãos é que nós necessitamos, irmãos queridos, de observar os avisos do Senhor para que a gente possa estar preparado para esses momentos. Vem um novo ano, então um novo ano da gente servir melhor, trabalhar mais, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam fortalecidas, e não esquecendo de si mesmo. O que é que Daniel fez aqui? Ele mesmo orou por si próprio, e orou pelos outros, mas ele orou por si. Ele viu a situação de Judá que não estava boa. Ele se preocupou com aquele povo, mas ele também se preocupou com ele mesmo. Então, nesse novo ano que nós estamos enfrentando, a gente tem que se preocupar com nós mesmos. Como é que está o nosso compromisso com Deus, que é necessário? Não é um pastor que quer obrigar alguém a servir. O pastor faz se cumprir a palavra de Deus. A ordem que sai de um pastor não é dele, é de Deus. E as ovelhas de Cristo têm que crer. O pastor cuida das ovelhas de Cristo. Onde Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz que o pastor vai devolver, vai prestar contas. Então, nós precisamos crer e confiar e praticar. Esse novo ano aceitável ao Senhor, o ano de jubileu, é preciso acontecer agora em 2024. Nós pedimos a Deus forças físicas, espirituais e tempo. Vocês querem acreditar que eu já pedi várias vezes, em algumas tarefas minhas, pedi para Deus parar o tempo? E se eu disser para vocês que eu vi Deus parar o tempo, vocês acreditam? Apocalipse 21, verso 8, tem uma lista grande que mentira leva para o inferno. Então eu não vou mentir que eu não quero ir para o inferno. Eu vi Deus parar o tempo e vou lhe dizer de que forma. Que eu alcancei a fazer todas as minhas tarefas e ainda restou tempo para eu fazer outras coisas. Então eu acredito que Deus parou o tempo para mim. Dentro daquilo tudo que eu estava fazendo, Deus me deu tempo para eu concluir as tarefas que eu necessitava. E Deus para, meu irmão. Deus para o tempo hoje, como parou ontem. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus, e eu falo de disposição de Deus, é nos colocar na posição da bênção. Nós fomos escolhidos, somos felizes quando ouvimos isso, mas o escolhido é para servir, o escolhido é para levar as boas novas, pregoar as boas novas, como Isaías foi chamado.
E o apregoar as boas novas é você fazer algo por alguém, é você servir alguém, é você acolher alguém. Alguém aqui lembra o segundo mandamento escrito por Jesus? Falado por Jesus? E amar o próximo não é levar ele a ser restaurado. Amar o próximo não é levar ele a ser feliz eternamente e a família dele ser abençoada. Então, meus queridos irmãos amados, nós estamos num lugar santo, onde Deus é o Senhor deste lugar. Onde esta palavra que é semeada vem dos céus, vem de Deus. E o nosso coração é a terra fértil. Quando Jesus fala na parábola da semeadura, o nosso coração é aquela terra fértil que acolheu a semente, e ela produziu, e a plantinha nasceu. Então nós precisamos receber esse ano aceitável do Senhor agora em 2024, e colocar, pôr a mão no arado, não podemos voltar atrás. Nós já fomos chamados, já fomos escolhidos, nós estamos felizes, porque recebemos a vida eterna, mas tem os outros que também precisam da vida eterna, e agora somos nós, esses mensageiros, esses profetas que também anunciaram. Agora é a vez de nós anunciar as boas novas, aos perdidos, aos quebrantados de coração. Agora é a nossa vez. Vocês lembram que um dia teve alguém que anunciou as boas novas para você? Que apregoou o ano aceitável ao Senhor para você? A gente precisa lembrar que houve alguém um dia que fez isso por nós. E agora, o que é que eu faço? É apregoar as boas novas àqueles que precisam. É também colocar a mão no arado, é também trabalhar, é também servir, é também cultuar, é também adorar, é também ter comunhão com a igreja. Irmãos, eu nunca vi a Bíblia falando sobre os desigrejados, que havia um grupo de desigrejados. As Escrituras não mostram isso, então nós temos que congregar. A Bíblia diz assim, está escrito, congregai-vos. Não é palavra de um líder espiritual. E esse congregai-vos é união, é comunhão, é amor, é serviço. Servir um ao outro. E a gente tem visto aqui em muitas situações, que quantas situações que a gente passa em programações e vem um serve de um lado, outro vem serve de outro, e as coisas acontecem. Veja como a gente precisa estar coeso, estar junto, estar ligado, porque um vai abençoar o outro. Apregoar o ano aceitável a Deus 2024 para nós. Não podemos parar. Então, meus queridos, e a partir do decreto para a restauração dos muros de Jerusalém, se contrariam 70 semanas para a vinda do Messias. Se contariam, né? Se contrariam não, viu? Contariam. 70 semanas para a vinda do Messias. Está no verso seguinte de Daniel 9, 24, o 25. Pedro, irmãos, vamos lembrar de Pedro, e vocês lembram dessa palavra? Pergunta a Jesus, Pedro, se ele devia perdoar até 7 vezes ao irmão que pecasse contra ele. Vocês lembram que Jesus respondeu? Mateus 18, verso 21 e 22, alguém coloque para nós. Sei que vocês lembram, está aí no coração já gravado, mas vamos ler. Mateus 18, 21 e 22. Nos sirva aí nosso irmão querido Elias Portilho Lima. Reproduza para nós. A igreja pode ler? O 22 responde.
que a senhora pode entender sobre isso? For necessário. Vamos falar de nós dois. Eu cometi algo que contrariei a senhora e lhe pedi perdão. A senhora me perdoou. Daqui a pouco eu lhe contrariei de novo. Minha irmãzinha Josefa, me perdoe. A irmã perdoou. E assim vai. Enquanto vida eu tiver aqui, eu estou chateando a irmã e estou pedindo perdão. E ela precisa me perdoar. É assim que Jesus respondeu para Pedro. Não só 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Está vendo, irmãos queridos e amados? Isso é anunciar as boas novas, para que vidas sejam restauradas. O perdão restaura, renova. As boas novas traz vida nova para aquele que se arrepende. E nós precisamos perdoar. Então, meus amados irmãos, depois Jesus contou uma parábola que mostra os princípios do reino do céu, onde Deus perdoa os maiores pecados. Aí a gente vai lembrando. E nós, muitas das vezes, não somos capazes nem de perdoar pequenas coisas, pequenos erros. Jesus perdoa todo tipo de pecado. Às vezes, alguns de nós deixamos de perdoar até pequenos erros, coisas bobas, a gente não perdoa. Olha quanto nós precisamos crer e confiar plenamente no poder da palavra de Deus e vivenciar essa palavra. Ano novo, ano aceitável ao Senhor. Vida nova, serviço, coragem, disposição, fé, confiar em Deus em todas as situações. Não confie em si próprio. Não confiamos em nós mesmos, confiamos no Senhor. Somos pecadores, somos fracos, somos rebeldes, somos desobedientes. Vamos confiar em Jesus, não em nós mesmos. Então é por Ele que seguimos, é por Ele que somos orientados, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, meus amados irmãos, lembramos de Jesus naquela sinagoga. Ele anunciou o ano aceitável ao Senhor, pregou, não é? Até disse, olha, se cumpriu as Escrituras, não foi isso? Que o texto bíblico diz? Mas uma coisa, no Calvário, Ele pagou todas as nossas dívidas. Ele pregou lá na sinagoga as boas novas, o arrependimento, a salvação, a restauração. Mas no Calvário Ele pagou nossas dívidas, com a sua própria vida. Então, irmãos, devemos reconhecer nossos pecados e pedirmos perdão. E se perdoarmos a quem nos tem ofendido, teremos também o direito do benefício do perdão de Jesus Cristo. Então vamos entrar um ano novo de alegria e paz. É prosseguindo até a volta de Jesus Cristo. Daqui a pouco vem 25. Ou vem Jesus, quem sabe? Mas nós temos que estar conquistando aquilo que precisamos para que vidas sejam salvas e restauradas. Amém? Então, um ano novo de grandes conquistas para a igreja do Senhor, que somos nós, essa igreja viva comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos então ficar de pé. Mas, se quiserem mais um pouco, só temos aqui um livro com 66 livros. Aí dá para a gente amanhecer uma vigília aqui. Não é? Nossa irmã Beatriz vai fazer essa oração final. Vamos orar com ela? Sim, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nossas famílias, nossas igrejas, nossas vidas, nossos ministérios, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sempre derramada sobre suas vidas, suas famílias, seus ministérios. Essa igreja gloriosa, santa e vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sobre toda esta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.